Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Marcelo, passando para poder conversar um pouquinho. Tenho feito algumas reflexões sobre a questão do tema ore, organize e limpe. A gente percebe no nosso dia a dia, quando parecem que as coisas não estão fluindo no nosso viver, e nós chegamos a alguns momentos de crises na nossa vida e que a gente fica se perguntando o porquê essas coisas estão acontecendo. Eu tenho lido algumas coisas tanto no sentido teológico como também na psicanálise, que são duas áreas que eu gosto, e como pastor também eu trabalho com aconselhamento. Então eu tenho visto o desafio tão grande que é na vida das pessoas, inclusive também no sentido pessoal, o quanto a minha vida ela melhora quando eu parto desse princípio de poder orar mais, me organizar e limpar as coisas. Parece algo tão simples, mas realmente o simples, ele nem sempre é fácil de fazer. E pelo fato do simples não ser fácil muitas vezes, é que muitas pessoas não fazem. Fazer o simples leva tempo e exige de nós um esforço. Fazer aquele arroz com feijão bem feito, ou seja, fazer as coisas que devem ser feitas. E se tem algo que eu creio que deve ser feito na nossa vida, é o orar, o organizar e o manter as coisas limpas. Eu tenho uma memória afetiva muito legal do meu tio, e ele consertando coisas, especialmente ligando o rádio de casa e colocando ali uma música internacional e arrumando bicicletas. E aquele era o universo dele, daquele momento. E eu, como criança, observando a sua organização, como um professor pardal que a gente tem na nossa, nos nossos quadrinhos. Pessoas que se organizam, pessoas que arrumam coisas, pessoas que colocam as coisas em ordem. E, gente, vamos ser sinceros. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós vamos deixando as coisas passarem, nós acumulamos coisas que não deveríamos acumular, nós guardamos papéis que não precisa guardar mais, nós acumulamos roupas, acumulamos tantas coisas que são desnecessárias. A gente vai deixando, e é comum que se tenha um quartinho da bagunça, mas a verdade é que a nossa vida também passa a ficar uma bagunça quando nós não oramos, não organizamos e não limpamos. Eu digo isso porque eu sei que também esta é uma realidade minha. Toda vez que eu percebo que eu estou atarefado demais ou que eu tenho compromissos demais, eu percebo que eu começo a deixar coisas, por exemplo, na mesa de casa, na mesa do escritório em casa, e coisas que passam a não mais estar no seu lugar. E aí já vai uma regra interessante para que nós possamos passar por esse processo de mudança, de sermos pessoas que oram mais, que organizam mais e que limpam mais, é lembrar que cada coisa tem o seu lugar. Então, o lugar dos sapatos é onde é a sapateira, o lugar dos pratos tem um lugar certo para isso, o lugar das coisas de escritório tem o seu lugar certo. Cada coisa tem o seu lugar. São atitudes pequenas, atitudes simples que fazem toda a diferença na nossa vida.
E por se tratar de vida cristã, como no meu caso, servindo como pastor, eu percebo que muito do que nós não vivemos, das grandezas que não vivemos em Deus, é justamente pelo fato da gente não nos organizarmos. Deus, e eu gosto dessa frase, que Deus ele pode até visitar o caos, porque ele é todo poderoso, mas ele fica aonde há ordem. Deus permanece na ordem. Porque Deus é poderoso e Ele quer nos ajustar, Ele quer transformar a nossa vida. Aliás, a palavra transformação, ela reflete isso. A vida cristã é uma vida transformada. E se a sua vida está um caos, é necessário repensar aonde é provável realizar algumas mudanças e orando, organizando e limpando, você já está dando uns passos assim que transformam literalmente a nossa vida. Às vezes a gente pensa assim que as coisas precisam ser mudadas de uma vez só, e essa é uma coisa que acaba nos travando, porque nós pensamos assim: quando eu tiver resolvido essa questão grande, aí a minha vida será melhor. Quando eu tiver resolvido de ter um carro melhor, aí minha vida será melhor. Mas não cuida sequer do seu carro velhinho que você tem agora. E não cuida dele. Então, ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Este ser fiel no pouco tem muito a ver com organizar-se nas pequenas coisas. E, gente, como isso é realmente transformador. Porque nós passamos a valorizar melhor e ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. E sendo fiel nesse pouco, sobre o muito, Ele também nos permite viver. Isso é um princípio, digamos até que administrativo. Se você sabe organizar as pequenas coisas, você cria essa prática saudável para poder também cuidar das coisas grandes. Isso tem a ver com teologia, tem a ver com organização pessoal, tem a ver com vida. E pensando assim, nesse sentido, quantas vezes nós ignoramos as pequenas coisas? Uma pequena sujeira é uma coisa fora do lugar, e isso vai refletir nas nossas condições emocionais também de lidar com o mundo. Porque nessas pequenas coisas, se nós formos fiéis, cuidadosos, zelosos, poderemos provar das grandes coisas também. Às vezes nós queremos alcançar o mundo, nós queremos ter uma voz ao mundo, mas que ainda não aprendemos a lidar com as nossas organizações, organizando o nosso coração, organizando a nossa casa, organizando o nosso ambiente de trabalho, organizando nossa vida familiar. E eu espero, e eu tenho lutado por isso, porque eu sei que essas reflexões primeiro são para mim, mas eu espero contribuir com a sua vida também de alguma forma. Que esse vídeo possa te encorajar a ser fiel nas pequenas coisas, a não mais permitir. Não digo para que você viva uma vida tão excêntrica, vamos dizer assim, tão rigorosa consigo mesmo, mas no sentido mesmo de dar pequenos passos, e esses pequenos passos promover na sua vida grandes transformações. Eu digo isso porque eu sei que este é um caminho que todos nós queremos melhorar de alguma forma.
mas primeiro a gente organiza o nosso jardim, depois que os pássaros vêm, depois que começam a habitar as borboletas. A gente quer as coisas bonitas, mas primeiro o nosso jardim precisa estar organizado. Então ore. Ore, enquanto você ora, agradeça a Deus pelo que já tem. E você vai perceber que tem coisa até demais. E aí, aos poucos, vai pedindo ao Senhor que te ajude a retirar o que você não precisa, para deixar para lá. E os excessos que existem. E há uma frase que vai dizer que todo excesso é uma falta. Então, você passa a tirar os excessos também nessa sua organização pessoal e que isso reflita no seu ambiente familiar e também no ambiente de trabalho. Bom que esse vídeo possa ser para a sua reflexão também e que te ajude de alguma forma, e eu espero cooperar com você. Se você gostou do assunto e já percebe também que está passando por esse tipo de processo de mudança, comenta aí. Comenta, que eu gostaria muito de ler e de poder pensar um pouco mais sobre esse tema e até auxiliar mais pessoas nesse sentido. Um grande abraço, Deus abençoe.